Próxima estação, Hospital São Paulo. Tipo, a trajetória não precisa ser perfeita pra dar certo, entendeu? Tipo, assim, todo tipo de tragédia que você pode imaginar aconteceu nessa minha prova do R1. No dia da prova, a prova foi tomada antes da hora e ainda deu certo, bicho. E aí tem cara que tá em casa, sei lá, estudando no ar-condicionado, porque tá com a apostila atrasada, o cara acha que não vai dar certo, tá entendendo? É foda isso, né? Próxima estação, Paulista. Transferência para linha 2, verde do metrô. Fala galera, maravilha! Aqui quem fala é Alexandre Remor e esse é o Projeto R1 São Paulo. É isso, moçada. Eu sou o Mikael Hamra e nós estamos aqui pra ir pra cima! Moçada, pra cima deles. As referências, os residentes que hoje estão nas instituições que vocês querem passar. A gente vai pra cima deles, Xande. Pra quê? Pra gente mostrar pra vocês o caminho nem sempre linear e no episódio de hoje especialmente bem tortuoso que essas pessoas passam para conseguirem essa aprovação na tão sonhada instituição, na tão sonhada especialidade que elas querem fazer. Exatamente. O episódio de hoje pode ser o episódio da esperança. Vocês vão conhecer a história do Rafael Franco, que é cofundador do Papo de Clínica e hoje está no seu último ano de residência de Oncologia no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que faz parte do complexo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. O Rafael tem uma história, assim, daquelas que você não consegue enxergar a luz no fim do túnel. É uma história difícil, todas as etapas do ciclo de preparação dele para as provas de residência médica foram tortuosas, foram difíceis, tiveram falhas, tiveram N motivos para desesperança e mesmo assim ele nunca desistiu, ele sempre continuou focado no sonho e no final das contas, o que vocês acham que aconteceu? Ele passou. Então vamos conhecer a história dele. Vamos conhecer a história dele. Vamos lá, galera. Abre uma cerveja aí, porque a história não é só tristeza, tem muita coisa boa pra dar risada aí. Vamos lá. Próxima estação, Clínicas. Desembarque pelo lado direito do trem. Beleza, galera? Vamos lá então. Vamos começar o episódio de hoje introduzindo o nosso convidado mais que especial, Rafael Franco, residente R5 de Oncologia Clínica, aí no ICESP, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da gloriosa USP. Rafael, se apresenta aí pra galera, pra quem não te conhece, cara. Fala, meus amigos. Rapaz, eu acho que o melhor título que eu posso me apresentar aqui, cara, é dizer que eu sou amigo de vocês, né, bicho? Desde a gloriosa residência de clínica médica lá no HC. Bom, eu sou Rafael Franco, atualmente sou R5 de Oncologia, lá do ICESP, que é um dos hospitais lá do complexo do Hospital das Clínicas da USP. Fiz clínica lá no HC também, me formei pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que eu sou de Natal, glorioso Rio Grande do Norte. Essas apresentações aí, introdutórias, você sabe que o que vale é a amizade. Moçada, vocês já estão sentindo qual que vai ser a pegada desse episódio, né? Resenha total. O Rafa tá aqui, galera. Ele é um cara muito especial, um cara com uma história linda, uma história incrível de vida, história incrível da preparação dele para a residência médica. Ele já apareceu algumas vezes na Medway para outros alunos, em texto, apareceu ao vivo. É um cara que... Não, é um mestre, é um exemplo a ser seguido, é essa resenha, essa vibe boa, mas apertem aí, quem estiver ouvindo da academia, quem estiver ouvindo de casa, no trânsito, vale a pena ficar até o final desse episódio, galera. O cara é fera, monstro, não é só porque é nosso amigo, não. Bora. Animal. E, Rafael, me lembro que a gente se conheceu fazendo as provas ainda, né, cara? Que você fez as provas no mesmo ano que a gente, e aí trancou um ano pro exército, né? Mas até antes de falar disso tudo, de como é que foi o depois, eu queria explorar um pouco o antes, onde o nosso aluno tá hoje. Então, 5º, 6º ano para você, ali na faculdade. Como é que foi? Como é que você
quando que você começou a pensar em preparatório para residência e como que você começou a se preparar? Cara, assim, 5º, 6º ano, né? Como é que foi? Uma coisa que marcou muito o meu 5º e o meu 6º ano, na verdade, o que marcou a minha formação enquanto estudante de medicina era o sonho de passar na USP, né? Esse sonho era muito vivo para mim, muito. E eu desenhei a minha graduação no sentido de conseguir essa aprovação, que naquele momento, para mim, era uma coisa meio que impossível até. Então, eu tentei desenhar ao máximo a minha formação no sentido de alcançar esse objetivo. E, cara, assim, mais uma vez, me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, vindo do Nordeste. Apesar da minha universidade ter uma história forte de egressos que vinham para São Paulo, você sempre carrega consigo aquela ideia de que pô, tipo, o USP é um sonho muito alto, você fica com aquele receio do protecionismo. Então, cara, todos esses medos, todas essas inseguranças e sobretudo incertezas eram coisas que faziam parte da minha realidade, né? Pra ser bem sincero, Ale, eu comecei de verdade a estudar pensando em prova de residência mais ou menos a partir do meu 4º ano. E no meu 4º ano, de fato, porque hoje eu faço uma reflexão e não sei se essa foi a melhor estratégia. Na verdade, se tem uma coisa que eu fiz durante a minha trajetória é cometer erros. Eu fiz muita coisa errada, que eu acho que hoje eu olho para trás e muitos desses erros motivados por medos e por insegurança. Mas um deles foi começar no 4º ano. No meu 4º ano, eu lembro que eu paguei um cursinho, o meu primeiro cursinho na época, e eu paguei apenas para estudar clínica médica. Eu tinha na minha cabeça que clínica médica era o conteúdo maior que caía nas provas e que era impossível você estudar tudo de clínica médica dividindo a atenção dela com as outras 4 áreas. Então eu comecei a estudar clínica médica no 4º ano. No 5º ano eu foquei nas outras áreas, ou seja, GO-PED, preventiva e cirurgia. E eu deixei o 6º ano para revisar tudo. Então, em termos objetivos, foi o que eu fiz. Eu comecei fazendo um cursinho ali no 4º ano, quando eu estava no 7º período da faculdade, até porque eu fazia um estágio extracurricular que me exigia muito de clínica médica, né, no hospital da polícia, do Hospital da Polícia Militar, lá no Rio Grande do Norte. Então, eu precisava saber muito clínica. Então, o meu 4º ano foi para isso. Isso também demonstra, assim, o quanto eu era ansioso para essa prova. Era uma coisa que de fato me movia, era passar na USP. E então, assim, objetivamente, o meu movimento no sentido de prova de residência começou no 4º ano. Você planejou desde o 4º ano que ia ser isso? O 4º ano ia ser clínica, 5º o resto, 6º revisar? Na verdade, o meu planejamento da faculdade, eu tinha o seguinte, eu pensei que o curso onde eu fiz graduação, ele é dividido, assim, os 2 primeiros anos é o ciclo básico, eu acho que quase todas as faculdades de medicina no Brasil devem ser assim. Então, os 2 primeiros anos é o ciclo básico, os 2 anos do meio são as habilidades clínicas e os 2 últimos anos internato. Então, eu pensei assim, os 2 primeiros anos eu vou tentar publicar, fiz monitoria, fiz iniciação científica para tentar publicar um pouco, para ter participação, que isso daí são elementos importantes do currículo. Os 2 anos do meio, eu me dediquei a aprender a ser médico. Assim, me enfiei dentro de hospital, medicina beira-leito, cara, dava muito plantão voluntário, em todo canto que era buraco, até em piscina eu dava plantão, para tentar aprender a ser médico mesmo. E, cara, os 2 últimos anos, e isso daí até hoje eu não sei se é o melhor, mas assim, os 2 últimos anos, a minha prioridade era passar numa prova. E a gente sabe muito bem que o conhecimento para passar numa prova é totalmente diferente daquele que você precisa para ser um bom médico. São habilidades muito distintas, né? O exercício da medicina na prática ele é muito distinto daquilo que te é exigido numa prova, né? Porque existem muitas outras habilidades que não são apenas o conteúdo que você aprende. Não precisa dizer que nesse momento da minha vida, cara, a minha qualidade de vida era muito ruim. Eu era sedentário, eu vivia para estudar, dava muito plantão, me alimentava mal. E isso, cara,
sugou um pouquinho da barra do Life, bicho. Lá na frente cobrou um preço. Cobrou um preço. Deu certo isso? Você conseguiu, tipo... O que eu quero dizer com deu certo? Não que tenha valido a pena o sacrifício, mas... Por exemplo, esse estudo no 4º ano, sem você ter tido toda a matéria e tal, deu resultado? Por exemplo, você chegou no final do 4º ano, você estava medindo o resultado, vendo se as notas estavam melhorando? Zero. Cara, eu fazia o seguinte, eu estudava, engolia os livros. Nesse momento especificamente, eu ainda não fazia muitos exercícios. Era um momento de aprender ainda. Tinha muitas disciplinas que eu ainda estava aprendendo. Cardiologia, pneumo, gastro, infecto. Então, foi muito útil para a construção do aprendizado. E nesse momento, eu fazia uma leitura muito mais voltada para aprender a ser médico do que propriamente para uma prova, entendeu? Esses insights de entender quais os assuntos que a banca gosta, como ela gosta de cobrar, a malícia da prova só veio mais tarde. Mas eu digo assim, esse preparatório no 4º ano, ele começou já com cursinho. Então, meio que como uma maneira de também ter contato com essa atmosfera de prova de residência, né? Mas no final das contas, acabava se utilizando esse conteúdo de residência mais para consolidar o que você já estava vendo na faculdade. Era um reforço. Exato. Ali do... Legal. Exato. Eu usava as apostilas e tal para tentar estudar um pouco melhor, porque a gente sabe que, assim, muitos dos nossos professores... A Universidade Federal tem muito isso, né? Aquele professor antigão, que é um catedrático, produz muito, mas o cara não ensina bem. Então, o cara muitas vezes tinha que correr por fora. Cara, eu só tinha... Só eu e o meu colega de apartamento, o Matheus, que inclusive é um dos caras do Papo de Cirurgião, só tinha eu e ele na nossa turma que fez isso. O resto da galera só começou no 5º e no 6º ano mesmo. E é o mais comum que as pessoas fazem. Claro. Cara, e você falou aí, né, que a virada de chave de reconhecer os padrões de banca, das provas, etc., veio só depois, né? O que te fez fazer essa virada de chave e, uma vez que você virou essa chave, o que deu certo? Qual foi a tática do estudo? O que você fez e que você considera que, putz, isso eu fiz certo e recomendaria para as pessoas? Cara, assim, sobretudo dentro do que eu planejava enquanto cronograma de preparação, a proximidade com as provas me fez atentar para essa necessidade de que eu preciso entender a prova para poder passar por ela, né? Então, no momento que eu cheguei no internato, que aí eu comecei formalmente, de fato, dizer, não, agora estamos no caminho da residência. Eu sempre soube que esse era o caminho, assim, fazer questões. Na verdade, eu sei que isso é o caminho. Isso foi uma coisa que funcionou muito pra mim. Eu não sei, as pessoas funcionam de maneira bem diferente. Eu, por exemplo, eu sou um cara que eu sou péssimo pra aprender em aula. Cara, eu durmo muito fácil em aula, eu sou muito desatento. Então, pra mim, aquelas aulas que a gente tinha que durava 12 horas, cara, as revisões da minha época, vocês viveram isso também. Você ia pro final de semana, a aula começava às 8 da manhã, acabava às 8 da noite. Eu ficava dormindo, conversando, fazendo qualquer coisa, mas prestando atenção. Eu sou muito ruim nisso, muito desatento. Então, uma coisa que sempre funcionou muito pra mim foi estudar em casa, fazer exercício. E eu comecei a fazer isso durante o meu 5º ano. E, cara, no meu 5º ano, a minha pilha era aquela coisa da luta contra as apostilas, né? Tava nessa pegada. A apostila da semana, tinha que fazer... Cara, era cruel essa parada aí, né? E tipo, aquela sensação de que você tá ficando pra trás se a apostila acumula. Cara, isso dominou o meu 5º ano. Dominou completamente o meu 5º ano. Mas, cara, por incrível que pareça, eu tenho orgulho de poucas coisas na minha vida, assim, mas uma delas é que eu sou muito esforçado. Então, tipo, no meu 5º ano, eu li umas 40 e poucas, 50 apostilas durante o ano. Mas, assim, às custas de uma qualidade de vida horrível. Às custas de uma qualidade de vida miserável, tá ligado?
sedentarismo, McDonald's 4 vezes na semana. Nossa senhora. Estudava 5, 6 horas por dia durante a semana. Eu chegava em casa às 6, 7 horas, estudava até 1 da manhã todos os dias. Final de semana, pelo menos 10 horas no sábado, pelo menos 6 horas no domingo. Então, assim, era uma qualidade de vida muito ruim. E, cara, assim, não sei se isso faz muito sentido, entendeu? Na verdade, acho que não faz muito sentido. Eu acho que esse não é o caminho. Eu acho que esse não é o caminho, de fato. Porque muitas vezes você, cara... Quanto disso ficou na minha cabeça, entendeu? Essa era 20%. A pergunta. Exato. O que você aprendeu com isso? Não fica. A parte mais importante, cara, pra mim, a parte mais importante era a parte das questões. Isso daí, sem dúvida. E no final das contas, assim, Deus foi tão bom pra mim, que no final das contas isso acabou fazendo sentido diante da minha trajetória no 6º ano, né? Que foi bem ruim. Deu muita coisa errada no 6º ano. A minha sorte é que no meu 5º ano eu estudei muito, muito direitinho. Então, acho que ajudou bastante. Mas conta assim... No 4º ano você falou que não media nada e que nada deu resultado. No 5º ano deu resultado? Você estava medindo o resultado ao longo do ano ou só mediu no final do ano? Sei lá. O que eu media, cara, era os simulados do cursinho que eu fazia. E tava melhorando. Ia bem nos simulados. Eu ia bem. Assim, eu tava sempre ali numa classificação boa, entendeu? Tava sempre brigando ali no topo, no ranking. Desculpa, você tava estudando clínica médica esse ano também ou só tava estudando o resto? Não, no 5º ano eu tava estudando com mais foco as outras 4 áreas. Clínica médica eu estudava também, mas eu fazia uma leitura mais rápida e focava mais em exercícios, porque eu já tinha estudado no 4º ano, entendeu? Ah, tá, legal. Foi meio que isso. Certo, e aí de novo... Beleza, estudou, leu a apostila pra cacete, se acabou na qualidade de vida, mediu ali pelos simulados. Prova antiga você tava fazendo nessa época, Rafa? No 5º ano, não. Prova antiga eu comecei a fazer só no 6º ano. Cara, assim, eu acho que esse podcast ele vai ser muito interessante, porque eu acho que as pessoas deram um play aqui esperando o cara, caralho, história brilhante, o cara passou, não sei o quê. Cara, eu só falei tragédia até agora, velho. Assim... E é exatamente isso que eu queria que as pessoas que estão ouvindo aqui hoje tivessem noção. É que você não precisa acertar 100%, entendeu? Você não precisa acertar 100% para dar certo. E as pessoas pensam que para passar na USP, para passar nos grandes centros, as pessoas têm que ser perfeitas. Tem que ter uma trajetória perfeita. E não é, cara. As pessoas que passam, em geral, tiveram trajetórias muito falhas. Com muitos percalços, entendeu? E as pessoas pensam que, caraca, puta, o cara passou na USP, o cara é um gênio, o cara é muito fora da curva, eu sou muito distante desse cara. Que nada, pô. Cara, quem passa é gente como a gente, é nós aqui, entendeu? É o cara que toma um, é o cara que porra... Que toma uma. Entendeu? O cara que passa é o cara que é esforçado e que tem aquilo como um sonho, entendeu? Cara, eu respirava. Passar na USP era o ar que eu respirava, assim, eu sonhava aquilo de verdade, entendeu? Eu acho que isso daí é 70% do processo. E aí no meio do caminho você vai errando, vai acertando, vai... O que não pode é você entrar em desespero, entendeu? No meio do caminho. E, caraca, já deu errado, já era, vai ficar pro próximo ano. Não, isso não existe, velho, isso não existe. Se você não acreditar que você vai passar, ninguém vai acreditar por você não, velho. Tem que ser marrento. O que você tá falando, meu amigo, eu falo quase que diariamente isso para os alunos com os quais eu entro em contato. E você falou, né, de sonhar é 70% do processo. E você falou, né, que o cara não pode se desmotivar, o cara não pode desesperar. A vida, ela colabora com a gente nessa época ou... ela não cansa de nos testar? Conta o 6º ano seu para as pessoas entenderem como que a vida, ela caminha... É o que é? Como é que a banda toca? Não, cara, tudo começou... Meu 6º ano ele foi bem o problema. Primeiro que assim, a minha turma de faculdade, ela é uma turma de semestre, né? Muitas faculdades do Brasil são turmas anuais.
A minha entra uma turma a cada semestre. E eu era da turma 2009.2. Vixe Maria, olha o tempo da moléstia. E eu me formei no meio do ano de 2015, né? Então, eu pensava aqui comigo, cara, esse ano vai ser o sucesso total. Vou me formar no meio do ano, vou trabalhar ali 2, 3 vezes na semana só para garantir o pão e vai ser estudando feito um escravo o tempo inteiro. Vai ser massa. Eu sei que é assim, que eu teria esse diferencial os meus concorrentes e ter tempo livre para estudar, enquanto tinha nego que tava no internato ainda tomando fumo. E aí, beleza, desenhei a parada para ser assim, comecei fazendo meu cursinho e tal, dando gás nas gloriosas apostilas. Chegou no meio do ano, véspera de formatura. Primeiro que você já começa, você se envolve com as coisas da formatura, tem foto, tem coisa, e isso já te tira um pouco do foco, né? Naquele momento. E aí, meus amigos, quando eu tava nas minhas últimas semanas do internato, minha mãe chegou pra mim e fez: meu filho, você vai se formar em medicina, orgulho da família, não sei o quê, aquele moído todo, né, que quem é do Nordeste sabe que o médico na família é o rei. Aí, minha mãe empolgada, meu filho, me chamou pra conversar uma noite, né? Meu filho, queria conversar com você, porque eu quero ir pra sua festa, eu vou fazer uma cirurgia plástica, porque eu quero ser a mãe mais bonita da sua festa. Ela falou pra mim. Aí eu fiz: mãe, olha, eu não acho que você deveria fazer esse procedimento, porque eu acho que você já tá muito bem, é uma despesa que a gente não precisa ter, etc. Fui contrário, né? Sugeri que ela não fizesse. Aí, beleza. Passou-se mais um tempo, mais ou menos uma semana, 2 pra frente, minha mãe me liga, no meio da noite, assim, eu tava, final de uma tarde, assim, e ela falou: meu filho, amanhã de manhã eu tô indo pro hospital, que eu vou fazer esse procedimento estético. Na época era uma abdominoplastia que ela queria fazer. E aí, beleza, foi lá e fez a contragosto, né, da minha vontade. Operou e tal, eu lembro demais, na época eu tava num estágio de emergência, eu rodava numa UPA, lá em Natal. Ela saiu do procedimento, graças a Deus, foi tudo muito bem. Saiu do procedimento, mandava mensagem pra mim e tal, fui vê-la no outro dia, ela tava ainda se recuperando, muito tranquilo. Cara, quando foi mais ou menos no terceiro dia que ela tinha se operado, ela tava pra ir de alta já. Ela, na verdade, eu acho que era no segundo, não chegou a ser no terceiro, foi no segundo dia. Eu passei pra vê-la de manhã, antes de ir pro estágio, percebi que ela estava meio cansada, falta de ar. Ela tinha saído da poltrona para ir no banheiro, quando voltou que sentou, ofegante. Achei esquisito. Eu pensei, não, minha mãe... ignorei, não achei que fosse nada, né? Beleza. Fui trabalhar, quando foi mais ou menos no final da tarde, na época a menina que trabalhava lá em casa estava acompanhando ela. Ela ligou para mim e falou o seguinte, fez: Rafael, sua mãe tá passando muito mal. Isso ela já tinha conversado com mensagem, dizendo pra mim que ela tava se sentindo mal e tal, que tava com falta de ar, e que aí eu tava dando as orientações, chama a enfermeira, tudo, tá, sei lá, não sei o que era, e aí, porque eu tava trabalhando, né, no dia, ela ligou pra mim, aí ela fez: Rafael, sua mãe tá passando muito mal, eu já chamei a enfermeira aqui várias vezes e não veio nenhum médico ver ela ainda. Aí eu passei pra minha mãe. Cara, sem brincadeira, quando eu falei com ela no telefone, era frases entrecortadas, assim. Ela falava: meu filho, tô com muita falta de ar. E falava com frases entrecortadas, né? Não conseguia sequer falar. Eu liguei imediatamente pro cirurgião que operou ela. Disse: olha, tá acontecendo isso, você pode, por favor, avaliar, etc. Desliguei e saí do hospital, fui correndo pro pronto-socorro, né? Pro hospital onde ela estava internada. Cheguei lá, minha mãe estava com uma máscara não reinalante, recebendo O2 a 15 litros por minuto, com decúbito vertical. Já cheguei, entrei logo, fui vê-la, coloquei o oxímetro no dedo dela, saturando 82% com essa máscara. E aí chamei a enfermeira. A enfermeira tinha me falado, porque assim, nesse hospital, o médico do pronto-socorro era o responsável pelas intercorrências do andar.
E esse cara, ele tava cuidando de uma outra intercorrência, então não tinha ainda ido ver minha mãe. Eu perguntei, doutor fulano, passou aqui pra vê-la? Que era o médico que tinha operado ela. Não, a resposta que ela deu foi a seguinte, ele não passou pra vê-la, ele mandou fazer um diazepam. Nossa. Rapaz. Mandou fazer um diazepam. Isso foi o que ele mandou fazer, que era uma crise de ansiedade, sem ligar pra minha mãe, sem fazer nada. Isso porque sabia que o filho era médico, era estudante de medicina, né? Até então não era médico ainda. Cheguei, conversei com ela, fiquei um tempo lá com ela, nada do médico aparecer, do médico do pronto-socorro aparecer. Fiquei uns 10 minutos, mas fiquei muito angustiado quando eu tava lá com ela. Ela tava muito desconfortável. E ela já tava meio sonolenta por causa do desconforto. E aí eu chamei a enfermeira, eu fiz, pode trazer o carrinho que eu vou entubar ela aqui, enquanto o médico não vem. Pedi pra ela trazer o carrinho, conversei com a minha mãe, cheguei lá, fiz, mãe, o seu pulmão não tá funcionando bem, do jeito que tá aqui, se a gente não colocar você num aparelho pra respirar, você não vai conseguir botar oxigênio no sangue, e eu vou precisar entubar a senhora. Ela fez tudo bem, meu filho. E aí, eu não era nem médico ainda, né? Chamei a enfermeira e entubei minha mãe no andar. Sem brincadeira, quando o tubo passou das cordas vocais, quando o tubo passou, a médica do plantão apareceu. E por sorte ou por azar, era uma colega que era residente do hospital universitário onde eu estudava, né? Rapidamente a gente desceu, assim, consegui vaga de UTI, etc. Ela desceu com uma tomografia de urgência. Cara, pulmão branco dos dois lados. Branco, assim, SARA clássica. Até hoje a gente não sabe qual que foi a etiologia dessa SARA, né? Porque não sei se foi embolia gordurosa, não sei do que se tratou. Eu tava imaginando aí, um TEP amigos, aqui com você falando. Pois é, eu também tava indo por esse caminho. Então, pode ter, assim, não sei se foi um TEP, não sei se foi... No final, depois a gente descobriu que a rafia dos retos abdominais tinha sido muito tensa, isso tinha causado meio que uma síndrome de compartimento abdominal, restringindo a expansibilidade pulmonar. Mas, amigos, nessa brincadeira aí foram 14 dias de UTI, a mulher. Ela quase não sai. E aí, cara, assim, um total de 0 estudos nesse período, né? 0. Eu ia pra UTI ver minha mãe 2 vezes no dia. Eu de fato pensei que ela fosse morrer, cara. De fato eu pensei que ela fosse morrer. Isso foi mais ou menos no meio do ano, próximo da minha formatura. E aí também teve depois, assim, quem salvou a vida da minha mãe foi um professor meu, o Dr. Carrilho, né? É um cara muito bom da pneumo lá de Natal. Sou grato a ele até hoje, porque ela ficou internada no hospital onde ele não atendia, mas mesmo assim ele foi vê-la. Salvou a vida da minha mãe. E, cara, assim, eu perdi 2 ou 3 meses nisso daí sem pegar num livro. Porque logo depois que ela se recuperou, cara, ela teve muito delírio, ela voltou pra casa, teve a coisa de recuperação pós-UTI, ela ficou debilitada pra caramba, fiquei precisando dar muita assistência em casa, tudo. Deu uma destruída no ano, assim, O meu, mais ou menos, o miolo ali do ano de junho, julho, agosto. Eu vim começar a estudar de novo no final de agosto, entendeu? Uhum. E aí, cara, final de agosto eu voltei a estudar, dei o gás. E ela já tava bem. Ela ficou bem, graças a Deus. Hoje ela tá bem. Graças a Deus, se recuperou sem nenhuma sequela. Deus é bom demais excelente. Pra mim. Deus faz coisa por mim que eu não mereço de jeito nenhum. E no final ainda deu muito certo no final, bicho. Isso daí foi como eu me preparei, né? Assim, nesse 5º ano, ou nesse 6º ano, pau cantando, internado, não sei o que, mãe na UTI. E aí, 0 estudo. Aí, quando acabou que a poeira deu uma baixada, dei um gás para juntar uma grana, porque não sei quem é fora de São Paulo se prepare, que vir para São Paulo fazer prova é caro, né? Tem que juntar uma grana. E aí deu gás. Quando foi mais ou menos no mês de outubro, se eu não me engano, eu me mudei de vez para São Paulo. Eu aluguei um apartamento com uns colegas e me mudei de vez para São Paulo. E aí comecei a fazer as provas, né? Foi até
a gente se conheceu ali em algumas provas, né? A vez sempre estourado demais, não tinha nem graça de comentar a prova com ele, porque ele tava sempre em primeiro nas porra todas. Que mentira. Era foda. Mas aí, cara, aí começou... Beleza, vim pra São Paulo, isso é uma coisa muito bacana, você ficar num apartamento com seus colegas e tal, todo mundo ali na pilha da prova de residência. Eu estudava, bicho, eu nunca estudei tanto na minha vida. Cara, sem brincadeira, Deus é testemunha que eu não tô mentindo. Eu estudava umas 13 horas por dia. Assim, na baixa. Acordava tipo 8 e pouca, 9 horas, ia dormir 1, 2 da manhã, estudando, estudava muito, estudava muito. E aí, comecei a fazer as provas, né? A primeira prova que assim, só contextualizando, eu fiz provas em seis centros de residência, né? Eu fiz no Einstein, fiz na USP São Paulo, USP Ribeirão, Unifesp, Santa Casa e Unicamp. Fiz esses 6 lugares. A primeira prova que eu fiz foi a prova do Einstein. Aí cheguei na prova do Einstein, fui lá, né? A ideia era perder o cabaço ali e tal, ficar na boa, né? Começar as provas que eu realmente queria. Não era... O sonho era sempre o HC, né? Beleza, fiz a prova do Einstein, porra, depois conferi o gabarito, fiz 83% da prova. Eu olhei assim e fiz, meu irmão, o pai tá voando aqui. Vim pra São Paulo pra meter dança, né? Aquele gás, não sei o quê. Beleza, né? Deu aquele up na moral. Puta, cheguei em casa. Porra, mãe, passei aqui 83% na prova do Einstein, só tem eu e Cassioto, não sei o quê. Beleza. Aí fui pra segunda prova da Unifesp. Meu amigo, a prova da Unifesp era, rapaz, cruel, bicho. Cruel, a prova da Unifesp. Meu irmão, acho que vocês devem lembrar da prova desse Lembramos, ano. opa. Saí da prova da Unifesp. Rapaz, eu acho que eu fiz 66% da prova, 68% da prova. Eu olhei pra aqui e eu fiz, ixi Maria, peraí. Aí conferi o gabarito, eu fiz, homem, como assim, pelo amor de Deus? Não, isso aqui foi um percalço, né? Deve ter alguma coisa errada aqui, né? Fui tão bem na primeira, na segunda não é possível, foi tão ruim assim. Aí beleza. Passou, fui fazer a prova da Unicamp. Aí outra lapada, assim, tipo, menos de 70%, era pouco mais que 70%, e começou a bater aquele desespero de falha, me deu, eu não vou passar em canto nenhum. Não vou passar em canto nenhum. Caraca, o que tá acontecendo aqui? Aí você já começa a olhar pra trás e pensar, caralho, bicho, eu ia tão bem nos simulados. O que aconteceu? Era um aluno tão bom. O que aconteceu? E, cara, aí um desabafo, assim, né? Eu vou falar isso porque eu tenho certeza absoluta que tem gente que é exatamente igual a mim. Fala. Eu era sempre o cara acostumado, assim, eu era sempre um cara muito estudioso. Então, eu sempre fui um cara que gostava de ter nota boa. Eu era um cara que gostava... Uma certa vaidade, eu diria. Você tem... Todo mundo que é natural. Que é estudante de medicina... Vaidade acadêmica ali. Aquele ego Exato. inflado. E aí, eu via uma coisa que muito me incomodava, e eu sei que isso é um erro, mas... Um erro até de humildade. Mas, assim... Uma coisa que me incomodava era ver colegas, por exemplo... que eu julgava que tinham estudado menos do que eu, tirando notas melhores. Isso me incomodava. Acaba com E sobretudo, se eu olhava para aquilo e pensava, meu irmão, bicho, eu passei um ano comendo McDonald's 5 vezes por dia, sedentário com sua porra, tava do tamanho de um trator, pesava uns quase 100 quilos. Caralho, bicho. Pra esse atletiqueiro vir aqui me tirar nota maior que a minha, né? Pois é, era o que eu pensava. Porra, o cara fumou maconha a faculdade toda. E o cara vem aqui e tira a porra de uma nota maior que a minha. Eu achava, puta, aquilo me fez ficar na bad, tá ligado? E aí, mas aí, o que me consolava naquele momento? Consolava que nenhuma daquelas provas era a prova da USP, né? Teu sonho era a USP. Aí, a melhor parte, né? Eu cheguei e disse, não, tô tomando fumo aqui, mas é tudo treino. Prova da USP, vocês todos se lembram bem que nós fizemos nós fomos aprovados na mesma prova, nós 3. Sim. Era aquela gloriosa prova toda discursiva, né? O Satanás em pessoa elaborava aquela prova ali. Prova toda discursiva,
né? Aqueles quadrados brancos para você escrever, que você tinha pergunta e o cara não tinha aquelas as de marcar para você olhar e ter o menos norte. E aí, beleza, prova discursiva, chegou lá, é hora de ver o sonho, vou destruir essa porra aqui, que o sonho é aqui. Beleza. Comecei a fazer a prova, e aí eu tive, cara, assim, aqui foi o auge do coroamento, assim, das decisões erradas da minha trajetória. Foi assim, foi a cereja do bolo da tragédia, que foi o quê? Vou escrever as respostas numa folha à parte, depois eu passo a limpo. Rapaz, o cara que pensou em fazer isso, o cara que teve que pela primeira vez fez isso na vida, ele deve estar no inferno, bicho. Porque não tem coisa mais errada que você pode fazer numa prova discursiva do que escrever e passar a limpo depois. Não tem. Eu cometi o mesmo. Eu não sei se eu fui fazer essa prova embriagado, drogado, possuído pelo Satanás, não sei o que diabo foi. Mas de alguma maneira eu achei que isso era uma boa ideia. Naquele momento. Comecei a escrever. Pegue munheca lá, tá a prova preventiva, dando gás. Aí resolvendo a questão. E, cara, gostando da prova, só solto, tá ligado? Caralho, essa prova foi pra mim, caralho, mano. Aqui agora, escrevendo. Digo, se vai ser 10, se for menos que 9,5 eu devolvo no gás. Aí olhei pro relógio, faltava 1 hora pra prova, eu digo, eita, falta 1 hora. Beleza, tem umas questões aqui pra resolver, tal. Aí eu olho pro relógio novo, falta meia hora. Eu digo, epa, meia hora. Mas ainda faltavam umas questões pra resolver e eu tava lá no gás, né? Resolver. Olhei pro relógio, falta 10 minutos. Eu digo, eita molesta. 10 minutos? Comecei a passar limpo, né? Faltam 10 minutos. 66 Meu Deus. Exato. Comecei a passar limpo e aquela gota de suor a 0 grau caindo na testa assim, sabe? Na lateral assim. Rapaz, mas travado, nem passava um pensamento de uma formiga. E nunca escrevi tão rápido na minha vida. Era emendando o A no W, assim, escrevendo. Rapaz, não deu tempo de jeito nenhum. Eu sei que quando eu menos percebi, tinha um fiscal em pé na minha frente dizendo: senhor, acabou o tempo, viu? Eu digo... E eu nem olhava pro cara, que eu sabia que ele queria tomar a questão. Eu fiz... Aí eu olhando pra baixo e escrevendo, mas peraí, falta quantos minutos? Tentando enrolar o cara. Mas peraí, falta quantos minutos? Mas peraí, só faltam aqui. Não, pera, mas calma. Cara, o cara tomou a prova da minha mão, cara, com 4 questões em branco. Tá. Meu! Quase 10% da prova. 10% da prova. 10% da prova foi em branco. E eu só entreguei porque o cara disse assim, se você não me entregar agora, vai ser 0. Só tinha 2 coisas que ele podia fazer pra me entregar essa prova. Ou era apontar uma arma pra mim ou dizer isso. Eu entreguei. Meu irmão, eu saí dessa prova. Ei. Pense. Eu fiquei numa bad, velho. Nossa, imagina. Meu amigo. Cara, eu saí gelado, nem conseguia me mexer direito. O sonho do ano inteiro. Tudo que eu tinha me preparado, bicho. Tudo o que eu tinha me preparado era para aquele momento. E a prova foi 10% em branco. Eu pensei, rapaz, já era difícil passar valendo 10. Valendo 9 eu não passo, não, de jeito nenhum. Rapaz, eu fiquei numa bad profunda, fui pra casa. Rapaz, liguei pra minha mãe, digo, mãe, deu ruim aqui. Assim, desisti do sonho. Cara, de verdade, a bad foi tão profunda que a USP, eu acho que ela foi uma das últimas provas naquele miolo ali da primeira fase. E aí teve um intervalo aí de, acho que 1 semana, 10 dias para começar as segundas fases. E aí, nesse miolo aí, eu voltei para Natal, voltei para casa, porque, cara, não existia Pablo naquela época não, mas era sofrência, era grande. Voltei para casa para me dar uma reconstrução, para me recompor, porque, assim, fiquei pesado, fiquei na bad. Aí começou a sair os resultados das segundas fases, né?
Saiu o resultado do Einstein, tinha passado, não era a prova que eu queria, né? Passar, continuou passando, já tava ali. Aí saiu o resultado da Unifesp, fui pra segunda fase, na Unifesp eles não divulgavam a colocação, né? Você só ou tava dentro ou tava fora, eu sabia que tava dentro. Aí saiu o resultado da prova da USP e eu tinha passado. Eu digo, olha-me Jesus, como é que foi isso? Tinha passado, não tinha passado ruim não, tinha passado, eram 120, né? 120. Cara, era 60 vagas. Isso. Passava o dobro de pessoas pra segunda fase. Exato. Passava o dobro de pessoas, exatamente, passava o dobro de pessoas, só que era tipo 60 vagas e tinham 15 vagas trancadas, se eu não me engano. Isso. 45 vagas, eu acho, que era pra entrar. E aí eu tinha passado em 50. Lembro demais desse lugar. Eu digo, rapaz, passei em 50? Eu digo, será que os caras, sei lá, teve cota, alguma coisa assim, que me botaram pra cima? E aí, bicho, eu fui corrigir a prova. Cara, tinha ido, na parte que foi corrigida, eu tinha ido bem. Meu amigo, o sonho voltou assim, com tudo. No gás. Eu disse, caraca, bicho. É agora. Aí vamos batalhar pelo sonho. Aí começou aquele moído de recurso, não sei o que. Já tinha voltado pra São Paulo. Pau cantando, a galera discutindo. Manda recurso. Aí começa aqueles mitos, né? Prova discursiva. Era o que eu mais escutava. Olha, não mande recurso não, porque senão vão baixar a nota. Olha, não mande recurso não, que dá azar. Não sei o que. Se você escrever assim, o cara vai baixar a sua nota. E aí começa aquele terror psicológico. Eu fico, né? Aí você olha para o seu amigo e fala, não vou mandar não, que o cara pode baixar a nota. Aí o seu outro amigo mandou 16 recursos, aí você não sabe o que fazer. Aí você fica naquela, né, não sei, aí no meio daquele miolo ali também teve a prova da Unicamp, que era a segunda fase, já tinha que viajar para Campinas. Pegavam daqueles ônibus lá, ia-se embora pra Campinas, também não era Ribeirão Preto, que você pega aquele avião que cai e não cai, né? Campinas não dá pra ir de ônibus. Quem for vir fazer prova pra São Paulo, pessoal, assim, se despeça da família, que a chance do avião cair de São Paulo pra Ribeirão não é pequena, não. Aí eu fiz, não vou mandar recurso de jeito nenhum. Vou fazer a prova, foco na prova da Unicamp. Fui fazer a prova, não mandei recurso. Passou uns 10, 15 dias, saiu o resultado pós-recurso. Resultado, caí umas 7 posições porque não tinha mandado recurso. Eu digo, mas é um satanás mesmo. Se eu tivesse mandado essa porra, caí mais 7 posições. Eu digo, bicho, porque tem que dar errado, bicho. Não tem condição. Não tem condição. Todo tipo de tragédia, de milacria que tinha que acontecer com essa prova, aconteceu. E aí, caras, caí mais 7 posições, eu fui pra perto de 60. E nessa época o Ale já tava lá dentro das vagas, já não sabia, já não precisava mais nem fazer a segunda fase, já tava aprovado. Mas beleza, fui pra segunda fase. Graças a Deus, fui bem na prova prática, que é uma outra coisa que é, assim, é outra prova. A segunda fase é outra prova, né? É 40% da nota. E, assim, é um diferencial absurdo a segunda fase. A galera passa a formação todinha pensando no currículo, né, que é 10% da prova, e pensa 0% na segunda fase, que é 40%. Isso aí alguém tem que estudar pra entender porque que as pessoas pensam assim, mas tudo bem. E, cara, assim, passei, velho. Passei, tá ligado? Então, tipo, a questão é essa. Tipo, a trajetória não precisa ser perfeita pra dar certo, entendeu? Tipo, assim, todo tipo de tragédia que você pode imaginar aconteceu nessa minha prova do R1, e vim de outra cidade. Aí tem mais aquela coisa que o povo fala, não sei o que, tem protecionismo. Assim, a gente sabe que de fato algumas especialidades ainda existem, isso ainda existe, mas assim, posso falar do que eu vivi na clínica médica do HC. Isso não acontece. Na verdade, via de regra, os caras da casa ficam de fora, assim, muitas vezes, em detrimento de pessoas que vêm de outras universidades. Nesse ponto, a banca da clínica médica é muito justa, é muito nobre nesse ponto. Nós 3 somos prova disso, né? Nós 3. Então, nós 3. Nenhum de nós fez USP aqui, exato, né, velho? Nenhum de nós.
E caras, assim, uma trajetória cheia de falhas, muitos momentos sem estudar, muitos momentos estudando de uma maneira pouco produtiva. No dia da prova, a prova foi tomada antes da hora e ainda deu certo, bicho. E aí tem cara que tá em casa, sei lá, estudando no ar-condicionado, e porque tá com a apostila atrasada, o cara acha que não vai dar certo, tá entendendo? É foda isso, né? É foda. É muito foda, mas eu sei que é foda porque o cara tá nessa sozinho, né? Assim, a aprovação na prova de residência, no vestibular, é uma trajetória muito solitária. As pessoas não têm alguém que diga assim, ó, eu fiz assim, o caminho foi assim pra mim, vai por aqui, não faz isso, não comete os mesmos erros que eu, pra funcionar, velho. E que no final das contas o que as pessoas não podem deixar é deixar o sonho morrer, entendeu? Você tem que perseguir aquilo com todas as suas forças, porque, cara, não é fácil, a gente sabe que não é fácil passar, ninguém aqui tá dizendo que é fácil de passar. A gente tá dizendo aqui que é possível passar, muito possível, e você não precisa ser nada especial pra isso, você só precisa ser esforçado, somente. A gente fala que não dá pra chegar ao primeiro obstáculo e você desistir, mas essa história é uma prova de que não dá pra chegar ao primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Caiu um meteoro na Terra e Meu Deus. Exatamente. Tudo que dava pra dar errado deu de uma maneira muito persistente. Não, em todas as etapas da preparação. Todas. Não teve nada que foi liso. Talvez tua prova prática tenha sido mais lisa. Você lembra em que posição que você foi chamado no final das contas? Cara, foi algo em torno, pra clínica médica, foi algo em torno de 40 e poucos ali. Acho que foi 30 alto. Não sei se foi 30 alto ou 40 baixo, algo em torno disso. Olha isso. Só fazendo um paralelo, a gente fez a mesma prova, né? Eu e o Rafa. Na primeira fase eu tinha ficado em 45º, caí pra algo próximo do 60º por conta dos recursos. Rapaz, eu tomei um nabo por causa desses recursos. E aí rolou a prova prática, a entrevista, eu acabei passando em 69º. E eu fiz a prova inteira, gente. O cara avacalhou nos estudos, o cara entregou a prova incompleta e passou na minha frente, velho. Cara. Ouçam esse cara, bicho. Eu acredito piamente, assim, velho. Isso não é uma coisa muito particular. Eu acho que as pessoas deveriam ter mais fé. Eu acho que, cara, assim, eu passei porque era uma vontade de Deus mesmo, assim, na minha vida. Era algum plano que tinha pra acontecer. E eu tinha que passar por isso. Eu sou muito grato. E, sobretudo, porque eu reconheço que se fosse por mim sozinho, não teria dado certo. Não teria dado certo. Eu vou ter que recomendar esse episódio. Isso aqui vai ser o episódio da esperança. Ah, sem dúvida. Eu vou recomendar isso aqui pra metade do Brasil toda vez que me abordarem. Inclusive, é um bom momento aí até pra você conseguir passar um pouco o que você sentiu aí nessa época pra toda essa galera aí que, por causa do Covid, enfim, às vezes familiares passando por uma situação parecida com o que a sua mãe passou. Tem muita gente numa situação péssimo agora que afeta os estudos, né? A gente sabe como que afeta e como afetou você. Então, pra essa galera, conta aí, cara, Rafa. Completamente. E eu vou usar algumas palavras um pouco assim, eu acho que todos estão, a nação inteira está nesse momento de pandemia. Mas aqui a gente consegue dividir muito claramente dois grupos de pessoas, né? Existe um grupo de pessoas que está vivendo objetivamente o drama da pandemia, e essas pessoas são aquelas que perderam entes queridos, que perderam pessoas próximas e estão sofrendo por causa disso. E existe um grupo de pessoas que estão vivendo um drama subjetivo da pandemia. Então, assim, que é o quê? Que é o terror. É o terror porque a faculdade está parada, é o terror porque o cara não tá tendo prática na faculdade, é o terror por estar aterrorizado de não sair na rua, de ter medo de botar a cabeça do lado de fora de casa, é a depressão, a ansiedade, isso está acontecendo, tá? Para as pessoas que estão vivendo um drama objetivo, que estão passando, assim, de fato, por essa situação, primeira coisa, eu acho que você tem que enfrentar a situação que você está vivendo de frente. Assim, se você perder um ente querido e você tá mal por causa disso,
tome o seu tempo, abrace o seu luto, vivencie aquilo, pare de se culpar por não estar estudando. Viva aquele momento de reflexão e se recupere. As coisas, elas passam, elas precisam passar e a vida continua. Não adianta você vivenciar esse luto e acrescentar mais um drama, que é o medo de não passar, o medo de não estar estudando. Isso não vai ajudar. Mas você precisa sair disso. Você precisa sair disso. Porque é necessário. Agora, para as pessoas que estão vivendo um drama subjetivo, a mensagem que eu queria passar é que vocês estão perdendo a maior oportunidade da história da humanidade de se destacarem dos seus pares. Assim, as pessoas estão menos produtivas, as pessoas estão adoecendo psicologicamente, as pessoas estão usando essa pandemia para acobertar preguiça, para acobertar indisciplina, para acobertar comodismo, entendeu? Então, se você está fazendo isso, se você está, por exemplo, diminuindo o seu limiar de esforço, porque você está olhando para o lado e está vendo todo mundo numa zona de conforto, a sua chance de se destacar é agora. Ah, mas eu estou dentro de casa o tempo inteiro, não estou indo para a faculdade. Caras, se eu tivesse o prazer da minha vida de ter um dia livre por semana dentro de casa, um dia livre, sem fazer nada, ou então tendo que assistir a aulinha por computador, meu irmão, eu já teria aprendido muitas outras coisas, né? Então agora as pessoas estão tendo um tempo livre que nunca tiveram, as pessoas estão economizando a trajetória de carro ou de ônibus que fazia antes de ir para ir para a faculdade ou para ir para as práticas, as pessoas estão economizando o tempo de trocar de roupa, enfim, de se maquiar porque tem que ir para um compromisso, etc. Então, esse tempo livre, ele precisa ser repercutir em ganho acadêmico, em ganho cognitivo. Agora é o momento de você ter a maior gana da sua vida de crescer. A maior gana da sua vida de crescer. Primeiro porque você está tendo a oportunidade de que a maioria das pessoas não está fazendo isso. E segundo porque vocês têm tempo. Cara, tempo é muito valioso. É muito valioso. Então assim, a minha faculdade tá parada, não sei o quê. Cara, assim, de verdade, você não precisa da sua faculdade para aprender medicina do livro. Você precisa de um hospital e de um doente para ser médico, isso daí, sem dúvida. Mas a medicina do livro, a medicina de passar na prova, a parte teórica, você tem que aprender em casa. E aqui, se você não tiver nessa reta final do curso, pensando em residência médica, se você tá mais ali no começo, aproveita esse tempo, velho. Vai aprender sobre finanças, vai aprender sobre investimentos, vai aprender sobre marketing digital, sobre relacionamento interpessoal, vai aprender sobre gestão, entendeu? Aprende outro idioma. Cara, a quantidade de pessoas que não falam inglês na faculdade de medicina é estarrecedora. Em qualquer país sério do mundo, isso seria inadmissível um médico não falar inglês, entendeu? E você que tá aí no seu primeiro ano da faculdade, no segundo ano de faculdade, que você não tem nem, ainda não tá nem na fase de ver paciente, cara, assim, vai estudar, mano. Vai estudar de verdade. Usa o tempo que você tem livre e vai aprender medicina, vai aprender outras habilidades que vão ser importantes na sua prática. Vocês estão vendo aqui, ó, 2 caras brilhantes, médicos brilhantes e que hoje são empreendedores brilhantes, entendeu? Essa habilidade eles não aprenderam na faculdade, não, pô. Não foi... A USP não ensinou isso pra ninguém, não. Ah, não mesmo. Você não ensina, pelo contrário. Aprimorem a sua criatividade, aprendam inglês, pelo amor de Deus, isso é básico, velho. É básico. Aprendam habilidades extra-medicina, entendeu? Usem esse tempo livre, saiam desse drama subjetivo, né? Saiam desse drama subjetivo. Isso não pode incluir vocês. Eu pelo menos penso assim, não sei o que vocês pensam, meus amigos. Eu assino embaixo, totalmente. Rafa. Muito sábias palavras. Muito sábias palavras. Muito mesmo. Em poucos minutos você sumarizou recomendações que valem para uma vida inteira e só endossam que, de novo, eu vou recomendar esse episódio para muita gente. Rafa, muita gente precisa ouvir o que você acabou de falar. Acho que é mais gente do que você imagina. Fantástico. Que privilégio ter gravado esse episódio contigo, cara. Cara, é sempre um prazer estar aqui conversando. Cara, e eu fico muito feliz porque, assim, eu olho para trás
e vejo que, assim, todos nós um dia fomos estudantes, né? Todos nós um dia... Eu lembro demais que o Ale uma vez me contando, né? Queria fazer cardio, pensou em fazer cardio em algum momento, e depois ele viu que o que de fato dava alegria para ele era ser empreendedor, né? E o cara, um médico, sempre foi um médico brilhante, entendeu? A grande questão é, a faculdade de medicina nos forma de uma maneira industrial, né? E ainda muito mal. O médico que é instigado a ter criatividade, a aprender coisas fora da medicina. E, cara, vocês pra mim são o maior exemplo de sucesso de medicina mesmo. Porque a gente, cara, às vezes você pensa que, mas eu vou ser médico e não vou deixar de atender pacientes. Cara, quantos pacientes vocês não estão impactando aí, ensinando, formando médicos melhores, entendeu? E a quantidade de habilidades que vocês precisaram empreender para fazer a Medway ser hoje o que ela é, né? Habilidades essas que ninguém ensinou a vocês tiveram que aprender por conta própria. Então, cara, isso para mim é brilhantismo, entendeu? Isso para mim é brilhantismo. O cara que é muito mais brilhante do que o cara que tira 9 na prova. Esse cara, ele não pode se regozijar com isso, entendeu? Medicina é muito além disso. A vida é muito além disso, né? É muito além disso. Meu Deus. Cara, que é isso? Você se inspirou? Fiquei até arrepiado aqui, cara. Eu também. O episódio inteiro eu tô aqui desconfortável na cadeira, porque é uma salva de emoções que vem com cada coisa que você fala. Rafa, muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras. Tudo que você disse é o que nos conforta. Poder dividir a vida com pessoas como você, poder impactar os pacientes pelas mãos de outrem, pelas mãos das pessoas que hoje nos escutam, isso é o que nos conforta de saber que a gente tomou a decisão certa quando escolheu lecionar, quando escolheu ter a Medway, quando escolheu trazer gente de alto nível como você para impactar essas pessoas. Muito, muito obrigado mesmo, cara. Animal. Isso que move a gente, isso que vai sempre mover a gente, né? Melhorar a medicina do Brasil através desses médicos, através da mão dessa galera que está se formando. E que agora tá chegando a mensagem aí, através desse futuro grande expoente da oncologia brasileira, Dr. Rafael Franco. Uma liderança. Se Deus quiser, meus amigos, se Deus quiser. E, cara, podem contar comigo, para mim é um prazer enorme e uma alegria. Vocês têm um verdadeiro admirador, um torcedor aqui. Cada vez que eu vejo a Medway maior, eu fico mais feliz de ter visto ela nascer nas conversas das macas do PSM, das conversas nos corredores do AGD, e de ver muita gente que duvidou de vocês, que muitas vezes até fez chacota e não queria que desse certo, e vocês foram lá, perseveraram, queimaram os barcos, e a coisa triunfou, mano. Isso é muito bacana, e eu tenho muito orgulho de vocês, de verdade. Acho muito bacana. Eu fico até sem palavras aqui. Eu tô estarrecido aqui. Mas brigadão pela participação, Rafa, brigadão por todas as mensagens aí que você passou. Eu acho riquíssima a conversa, riquíssima história, e tenho certeza que nossos ouvintes aí, nossos futuros R1 vão ter aprendido demais dessa conversa. E é isso aí, Rafa, onde que eles podem te encontrar? Onde é que essa galera pode te mandar mensagem? Cara, a galera, alguns da galera pode me conhecer do Papo de Clínica, né, que é o nosso perfil do Instagram. A gente, assim, o Papo de Clínica é um perfil educacional. A gente está sempre produzindo conteúdo lá, muito porque a nossa vocação também, assim, eu falo nossa porque nós somos um time, mas falando de mim pessoalmente, eu adoro ensinar. Isso é um ofício que eu pretendo me dedicar. Assim que terminar a minha formação, eu vou me dedicar mais do meu tempo a isso. Então, assim, me sigam no Papo de Clínica, podem me seguir no meu perfil profissional também, Dr. Rafael Franco. Podem mandar mensagens, assim. O último podcast que eu fiz a última live que eu fiz com o João, recebi muitas mensagens no meu direct, foi muito bacana. Eu adoro ajudar, adoro compartilhar um pouco da minha experiência, eu gosto de ouvir os sonhos das pessoas e torcer por elas também.
Então, Papo de Clínica, Dr. Rafael Franco, podem contar comigo. E mandem mensagem, tirem dúvidas, que eu puder ajudar, podem contar comigo, é isso. Vão lá, gente, vão agora. Agora. Maravilha, Rafa, brigadão, cara. Grandíssimo abraço, mestre. Valeu, irmãozinho. Valeu, meus amigos. É nóis. Muito obrigado pelo convite, até a próxima. Até. Valeu. Próxima estação, Paulista. Transferência para linha 2, verde do metrô. Esse foi o episódio com o ilustríssimo Dr. Rafael Franco, que contou histórias aqui de arrepiar e deixou aí essa mensagem final pra gente, que foi... Gente, não... tem muita gente passando por uma situação muito séria, mas pra quem não tá, não use a pandemia como muleta. Né, Mikael? Gente, não usem. Todos vocês que estão se preparando têm um desafio diante de vocês. Todos têm intempéries, dificuldades ao longo da vida. Não é para usar a pandemia como muleta. E se de fato vocês estão enfrentando uma situação difícil, como o Rafael enfrentou na vida, se espelhem nesse cara. O cara deu a receita de como passar por cima, dar passo para frente, não deixar esmorecer, não perder o sonho e, acima de tudo, galera, uma coisa que o Rafael não teve foi tempo. Nunca sobrou tempo para ele poder estudar da melhor forma possível, né? Todo o planejamento dele foi por água abaixo, como vocês bem perceberam, e isso de forma alguma impediu o cara de passar. De novo, ele entregou a prova incompleta na USP São Paulo e passou na frente de pessoas que fizeram tudo, que é o meu caso. Então, de forma alguma, desistam do sonho de vocês. Guardem essa máxima que o Rafael falou. A aprovação na residência, 70% dela vem da manutenção do sonho de você ter uma coisa maior a perseguir. Guardem isso pra vocês e vão pra cima. Sempre. Fiquem ligados que os próximos episódios a gente vai continuar trazendo pessoas fantásticas com histórias fantásticas para que você consiga se inspirar e sempre trazendo alguma coisa de nova, alguma temática nova aqui para os nossos episódios para que você consiga ter várias perspectivas de pessoas que tiveram histórias diferentes e chegaram aonde você quer chegar. É isso. Tua última missão depois desse puta episódio é compartilhar ele com o máximo de pessoas possível, porque esse é o tipo de coisa... Moçada, que você não vê em qualquer esquina, você não ouve em qualquer podcast, você só ouve aqui. Com Mikael e Alexandre no Projeto R1 São Paulo. Maravilha, maravilha. Valeu, galera! Abraço!